Fala aí, Federal, boa noite, Federal, como vocês estão? Estão me ouvindo bem? Você que está entrando na live, seja muito bem-vindo. Você que está aqui pela primeira vez também no canal, seja muito bem-vindo, Federal. Fala aí, Rainer. Nosso amigo Rainer já está entrando na live, boa noite, seja muito bem-vindo. E você que está entrando aqui também pela primeira vez, diz para mim de onde você é, se você é de Jundiaí, se você é aqui do estado de São Paulo. E eu tenho certeza absoluta que a gente vai ter um grande dia de treinamento aqui. O áudio está legal, o áudio está perfeito, o Rainer está falando que o áudio está perfeito. Então, show de bola. Seja muito bem-vindo você que está aqui na live. Eu tenho certeza que essa live aqui a gente vai crescer bastante. O tema inteligência emocional é um dos temas mais abordados hoje que a gente tem para poder, de fato, realmente aí colocar no nosso dia a dia, na nossa vida e muito mais nas vendas, né? Quem trabalha na parte comercial é muito importante. Por quê? Porque a gente lida com muitas frustrações, com muitas decepções. Então, quando a gente lida com muita frustração, com muitas decepções, automaticamente a gente vai perdendo a segurança, a gente vai perdendo muitas das vezes a força que há dentro de nós e vai desanimando com o tempo. Então, por isso que a inteligência emocional e nas vendas, ela se torna algo muito importante. Então, o que a gente vai aprender aqui é algo extraordinário. Você pode ter certeza disso. Talvez é um tema que não está muito ao natural, ao normal, mas o que a gente está trazendo aqui é algo renovador. Por quê? Você consegue ter inteligência, você vai conseguir ter inteligência emocional para lidar com a frustração quando o cliente fala para você não, e você acha que é com você que é o problema, muitas vezes é o cliente que está falando não para a sua proposta, está falando não para talvez para o seu valor, não é para você. Quando o cliente falar para você, talvez que vai pensar, aí você fica causando, remoendo dentro de você o que você fez de errado, o que você poderia ter feito de melhor. Talvez você fique pensando em diversos assuntos e a inteligência emocional das vendas, ela vem com viés para você poder lidar com essas emoções, porque é um mix de emoção. Quando você faz uma venda, você fica todo feliz, eufórico, contente. Quando você perde uma venda, você fica se culpando, você fica se lamentando, você fica pensando que eu poderia ter feito de melhor, aí entra a culpa. Aí entra um monte de sentimento dentro de você e você não sabe lidar com esses sentimentos. Então a inteligência emocional nas vendas é o que eu uso e é o que eu de fato realmente aprendi a usar nesses 16 anos de vendas. Você que não me conhece, está aqui pela primeira vez, meu nome é Felipe Paiva, sou estrategista em vendas e há mais de 16 anos eu trabalho com vendas. Né? E aí o que eu aprendi nesses 16 anos trabalhando com vendas? O que eu aprendi foi que de fato, se você não tiver resiliência para você poder suportar os não do cliente, se você não tiver resiliência para você poder superar um mês ruim de venda, para você poder superar talvez uma negociação que você não conseguiu ser assertivo, que você não conseguiu executar aquela negociação, você começa a perder força no caminho. Você começa de fato realmente a perder tração. E é essa força, essa atração que não deixa você ir para o próximo nível, para o próximo ciclo, tá bom? Então o primeiro passo que a gente vai tratar aqui é se permita errar. Então o primeiro passo da inteligência emocional nas vendas é se permitir errar. O segundo passo é você entender que você não vai conseguir vender para todo mundo. Então você tem que ter esse conceito, você tem que ter esse drive, esse download na sua cabeça. Terceiro ponto, que você não vai conseguir agradar todo mundo também nas vendas, isso é um fato, porque a gente lida com cada tipo de perfis, depois eu vou falar isso para você mais na frente. Então a gente tem um perfil, que é o perfil dominante, a gente tem um perfil influente, a gente tem um perfil que é o planejador, a gente tem um perfil que é o perfil mais estável. Então cada tipo de cliente ele tem um perfil. E às vezes você também, como consultor de vendas, você como empresário, você também tem um perfil. E esse perfil que você tem, às vezes, não se adequa ao perfil do cliente. E o cliente talvez não cria rapport com você, espelhamento com você. E aí você acha que você não deu um bom atendimento para o cliente, você acha que você não atendeu as expectativas do cliente. Nada disso, é porque aquele cliente tem um perfil e talvez você não vai conseguir atender todos os perfis, tá bom? E
O quarto passo que a gente vai saber lidar é como lidar com as vendas que a gente não consegue fazer. Porque existe vendas que você acerta e existe venda que você não acerta. E as vendas que eu não consigo fazer, as vendas que eu não consigo acertar. Aí a pergunta que fica é, como que eu consigo gerenciar as minhas emoções? Então é isso que a gente vai aprender nessa live aqui. Então se prepara, coloca o cinto, tá bom? Que a gente vai botar para quebrar nessa live. Então eu quero abrir essa live aqui, começar o nosso conteúdo com o primeiro tópico, que é se permitir a errar na venda. Certa feita, Albert Einstein, que a gente sabe que os maiores cientistas, a maior mente brilhante que já passou nessa terra, ele estava dando aula na faculdade e ele começou a anotar na lousa 9 vezes 1, 9, 9 vezes 2, e ele foi anotando, né? Chegou na última tabuada, os alunos ali acompanhando ele colocou 9 vezes 10. E ele errou de propósito, né? Ele colocou 91. Aí os alunos falaram assim, poxa, professor, deixa eu arrumar o topete aqui para ver se o topete tá legal aqui, ó. É isso. Aí o Albert Einstein falou assim, os alunos falaram para o Albert Einstein, poxa, professor, não é 91, é 90. Aí o Albert Einstein ele deu uma sacada, ele falou assim, nós, seres humanos, a gente é especialista em olhar simplesmente para o erro. Mas a gente tem dificuldade de olhar para os acertos que a gente fez. Então, quando você se permite a errar, você consegue entender que nas vendas você não vai acertar todas, mas você também não pode deixar de olhar para as vendas que você já fez e não ficar se culpando pelas vendas que você perdeu. O que o Albert Einstein nos ensinou nessa parábola, nessa ilustração? Ele nos ensinou o quê? Que a gente vai errar na vida. Só que a gente dá mais importância para os nossos erros pelos nossos acertos. Você que está nessa live aqui, ó, diz para mim aqui nessa live, comenta para mim, quantas vezes você já acertou na vida e quantas vezes você errou? E você se culpou mais pelos seus erros ou você se alegrou mais, talvez, pelos seus acertos? Eu vou dar um exemplo mais fácil para você poder se conectar. Você fica mais feliz quando você ganha dinheiro ou você fica talvez aí mais triste quando você perde recursos? Você perde dinheiro. Há um sentimento muito mais forte dentro de nós. Então, olha lá, o Bruno colocou aqui, ó, acertei muitas, errei mais ainda, olha lá. O que acontece? Quando a gente erra, o problema quando a gente erra é que a gente se culpa muito. O problema quando a gente erra é que a gente fica achando que a gente não é bom, que a gente não é suficiente. E aí, um erro atrás do outro, a cada venda que a gente perde, aí é pior. Cara, eu me lembro de uma negociação que foi no final de semana que a gente teve, uma empresa que eu trabalho, eu tive 5 negociações. 5. Você acredita que nas 5 negociações que eu tive, eu não consegui tirar uma venda? Pensa numa frustração que eu fiquei. Aí eu fui lá pra fora assim, olha lá, o Ryan colocou aqui, ó, a cobrança dos erros é maior, é mais frustrante, olha lá, tá vendo? É muito mais frustrante, realmente, é muito mais frustrante. E aí eu fiz essas 5 negociações, cara, pensa num cara que ficou frustrado, fui eu. Nossa, acabou meu dia. E eu fui embora falando o que eu tô fazendo de errado, meu Deus do céu. Aquela cobrança, aquela frustração, eu passei o final de semana inteira ruim, eu fiquei pensando, remoendo. Aí até que veio um insight na minha cabeça. Falou assim, poxa, ok, naquele final de semana você não conseguiu realmente tirar aquelas vendas. Mas olha para a semana, olha as vendas que você já tirou, olha para o mês passado, olha o quanto você vendeu, olha para o ano passado. Então, quando a gente começa a ressignificar isso, a gente começa a gerenciar mais a emoção, não deixar que aquele sentimento, daquela perda, daquela venda, ela comece a afetar a gente por dentro. E aí você vai começando a ter inteligência emocional, saber que você tem que se permitir a errar. Segundo passo, esse é o primeiro passo.
O segundo passo, saber que você não vai conseguir fechar todos os seus contratos ou vender todos os seus produtos ou serviços. Por quê? Porque nem todos os clientes eles estão aptos naquele momento ou aquele momento daquela vida dele para ele poder comprar. Então entender, igual o Flávio Augusto, ele fala algo muito interessante, que ele fala assim, ó, de 10 clientes que você vai atender, você vai conseguir chegar em uma boa negociação com 3. E de 3 você vai conseguir fechar com 1. Muitas pessoas, elas vivem frustradas na venda. Por quê? O que acontece? Ela atende 10 e ela acha que ela tem que vender para os 10. Então aquela pessoa, ela atende 10 pessoas no consultório dela e ela acha que ela tem que vender para as 10 pessoas que entram no seu consultório. Ela entra 10 clientes na loja e você acha que você tem que vender para os 10 clientes. Mas às vezes, daqueles 10 clientes, tem 5 clientes que não está ainda no momento, ele só está fazendo uma pesquisa. Ele está se preparando para comprar. E tem mais 5 clientes que ele está apto a comprar. Entretanto, ele não tem aquela entrada. Ele não consegue pagar aquele valor de parcela. Então você percebe que o funil, ele vai se estreitando cada vez mais. Vai se estreitando. Quando você entende isso, você vai conseguir compreender que eu vou entender o momento do meu cliente, então eu vou saber que eu não vou vender para todo mundo. Eu vou saber também que a vida é um treinamento e eu estou vivendo uma vida, ou seja, estou sendo treinado. Então a cada erro, a cada acerto, eu vou me aperfeiçoar. Então automaticamente você vai colocar esse drive na sua cabeça, que você vai se permitir errar. E segundo uma coisa que eu quero partilhar com vocês, o que me fez eu vender milhões de reais nas empresas que eu passei, o que me fez eu ter o que eu tenho hoje, chegar onde eu cheguei, foi errando. E aí eu aprendi uma coisa que é muito interessante, chama o debrief. O debrief, o que significa o debrief? A cada atendimento meu que eu finalizava, eu não conseguia efetivar aquele contrato, ou não conseguia efetivar aquela compra, o que eu fazia? Caneta. Papel, inotável. Cara, o que eu poderia ter feito de melhor? Qual foi talvez a condição que eu poderia ter passado para esse cliente e não passei? Qual foi talvez o ponto que eu poderia ter fechado com aquele cliente e não fechei? Então eu começava a fazer o debrief, eu começava a recapitular meu atendimento inteiro. Eu começava a perceber aonde que eu errei e eu começava a colocar todo aquele, a corrigir aquele erro e colocar nos próximos atendimentos meus. Então, cada atendimento que eu tinha, eu falava aqui eu não vou errar. Aí eu errava em outro ponto. E aí no outro ponto eu falava aqui eu também não vou errar. Só para você ter ideia. Quando o dono da Apple, Jobs, ele criou o primeiro, vamos falar assim, o primeiro notebook. Era simplesmente uma placa de vídeo. E ele foi vender aquela placa de vídeo, que praticamente era no primeiro notebook. Ele chegou lá, o cara falou para ele assim: ô Steve, deixa eu falar uma coisa pra você. O pessoal, ele quer uma tela. O pessoal quer teclado. Você está me vendendo aqui uma placa. O pessoal não quer isso aqui. Se você tiver a oportunidade, depois você olha lá o filme do Steve Jobs. Você vai perceber lá. E aí, o que ele faz? Ele vê que ele está diante de um problema. Puta, que eu errei. Aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar aquela placa de vídeo dele, ele vai levar embora e ele vai começar a fazer o quê? Ele vai começar a estudar maneiras que ele poderia fazer o primeiro laptop, o primeiro notebook, a Apple. Então entenda que se a vida é uma venda, se a vida é um treinamento e você trabalha com vendas, você está sendo treinado a todo momento. O erro de pessoas que não conseguem performar é que ela erra, ou ela tem insights, ou ela tem, muitas das vezes, algumas coisas acontecem e ela não pega isso como aprendizado. Aí está o erro. Aí que a pessoa não consegue crescer. Quando eu não pego aquilo como aprendizado. Né? Então aí, se eu não pego aquilo como aprendizado, eu não vou conseguir crescer, jamais. A Apple não conseguiria ser a Apple hoje se o Steve Jobs não tivesse pegado aquela placa de vídeo e transformado no notebook. Ou seja, alguém teve que falar para ele, isso aqui eu não quero. Então ele teve que olhar para aquilo e falar, realmente aqui é um erro, então eu preciso melhorar. Onde que eu preciso melhorar?
Então, no primeiro passo da inteligência emocional nas vendas, a gente entender, a gente é passivos a erros, por isso que a gente, seres humanos, a gente não somos robô, tá? Você não está lidando com robô, você é ser humano, você é passivo a erro. Segundo passo, você tem que entender e parar dar tanta importância às coisas erradas que você faz e também olhar para as coisas certas que você já fez, para as vendas boas que você já fez, os bons atendimentos que você fez. E existe clientes que você não vai conseguir atender bem, existe clientes que você não vai conseguir efetivar a venda para ele. Então isso é natural, comum. Se permita viver também com as perdas na vida, porque a coisa mais difícil é perder alguma coisa na vida. Se permita isso. E o terceiro ponto, aprenda com seus erros. Aprenda com aquilo que de fato realmente o cliente está passando para você. Então, depois que você fizer o debriefing, por que o cliente passou para mim? Talvez a condição que eu coloquei para ele não era boa, a entrada que eu coloquei para ele não era boa. Qual foi a negociação? Eu fiz essa negociação, eu comecei de um jeito, eu abordei o cliente desse jeito. Cara, então isso não deu certo. Aí começa a colocar no banco de dados, faz uma separação. Para esse cliente aqui deu certo essa negociação. Para esses outros clientes que deu certo essas outras negociações. Perfeito. Então eu vou começar a criar o quê? Um script, uma metodologia, uma filosofia de trabalho. Você vai conseguir reduzir a sua margem de erro e automaticamente você vai parar de se frustrar tanto assim. Então hoje, só para você ter ideia, a gente, na onde que eu trabalho, a gente tem uma margem muito grande de conversão de venda. E essa margem de conversão de venda que a gente tem muito grande hoje, ela não foi adquirida da noite para o dia, né? Ela não foi adquirida em um mês, em um ano, foi muito tempo. E eu lembro, eu me recordo que cada negociação que eu fazia, cada atendimento que eu fazia, eu parava e falava assim, eu errei aqui, eu preciso melhorar aqui, eu preciso melhorar ali. Então eu me recordo que quando eu comecei a trabalhar com vendas, deixa eu arrumar o topete aqui, ó. Aí, tá bom, galera? O topete aí agora? Tá meio baixo o topete, né? Vamos dar uma arrumada aqui. É isso, pronto. Eu me recordo quando eu comecei a trabalhar com vendas, eu trabalhava com vendas, era receber por comissão. E nessa comissão que eu recebia, o que acontecia? Não tinha um salário fixo, eu tinha comissionamento. Ou seja, não poderia errar, não poderia perder venda, não tinha como. Porque se eu perdesse, não ia ganhar nada, nada, absolutamente nada. E foi aonde que de fato realmente eu passei pelo maior treinamento da minha vida em vendas. Por quê? Eu atendi o cliente, nessa empresa eu trabalhava como PJ, né? E eu era um prestador de serviço lá. E cara, o cliente entrava, era a única oportunidade que eu tinha. Eu não podia errar, não tinha como, não dava para errar. Então eu tinha que fazer aquela venda de um jeito ou de outro. É muito ruim, era muito ruim para mim quando eu trabalhava dessa maneira, porque a cada perda de venda era uma frustração tão grande, e uma frustração financeira, tá? E uma frustração emocional. Eu não sei qual dos dois é pior, se é a financeira ou se é o emocional. Os dois regaçam, pode ter certeza para você. Mas foi ali que eu aprendi. Foi ali que eu aprendi a ser mais cirúrgico, vamos dizer assim. Porque eu não poderia errar. E quando você não pode errar, automaticamente você tem que elevar o seu atendimento no nível muito maior. Você tem que ser um cara muito mais especialista, detalhista com o seu atendimento. E aí, de fato, realmente foi onde que eu consegui ter muito mais conversão em vendas, porque eu estudava. Então, já que eu não poderia errar, então, num atendimento, numa negociação que eu fazia, o que eu pegava? Cara, isso aqui eu errei. No próximo eu não posso errar. Não tem como errar. Não tem como. Por quê? Na empresa que eu trabalhava, não me pagava condição de ir embora. Ou seja, tirava do meu bolso. Ou seja, não tinha um salário fixo. Eu era a própria empresa. Então, eu não poderia errar. Então, já que eu não posso errar, automaticamente eu precisar ser eu vou ter que ser muito clínico nesse atendimento. E nos próximos atendimentos, se eu errar em alguns atendimentos, no próximo eu não posso errar. Porque aqui tá em jogo o meu sustento, aqui está em jogo os meus compromissos. E aí, de fato, realmente, eu consegui aprender demais. Aprender muito. Então, esse primeiro tópico que a gente entrou. No segundo tópico,
Galera, só antes de entrar no segundo tópico, você que está acompanhando a live aqui, a Bruno, Rainer, tem um Félix, tá dando para entender, tá legal, tá didático aí, dá para vocês compreender. Fala comigo aí, vê se tá tudo certo aí, o áudio tá chegando bem, o vídeo tá chegando bem, tá dando para vocês entender, para a gente partir para o segundo tópico aqui dessa live, inteligência emocional nas vendas. Claro que é a nossa primeira live, depois a gente vai estar fazendo outra live, essa live é mais uma live para a gente poder ir introduzir o nosso conteúdo, introduzir a nossa metodologia e a gente vai de fato realmente prosseguir. Então a gente falou aqui sobre, só recapitulando para a gente não perder aqui o que a gente falou até agora, a gente falou, olha lá, muito bom a Bruna falou, então tá bom, sim, está jóia, maravilha, então vou tocar o barco aqui então, vamos pro próximo nível aqui então. A gente, só para recapitular. Primeiro tópico a gente falou sobre o quê? A gente falou se permitir errar. A gente falou fazer o debrief, que é aprender com o próprio erro. E a gente falou que a gente também precisa colocar... deixa eu só recapitular. Isso. Debrief, aprender com nossos próprios erros. E a gente... conseguir fazer o gerenciamento de todos esses sentimentos. Agora a gente vai para o próximo tópico, eu coloquei aqui também para a gente poder entender, que é o quê? Eu coloquei até aqui, ó. Como tem inteligência emocional quando o cliente é chato. E isso é uma realidade, tá? Não dá para esconder. Não tem como esconder. Às vezes a gente, por fora das câmeras, né? Ou na entrelinhas, as pessoas tentam vender o mundo do Bob, mas não existe o mundo do Bob, existe o mundo real. E o mundo real, quem trabalha na parte comercial vai saber disso, que existe cliente chato. Isso é fato, existe mesmo. E a pergunta que fica é como lidar, como ter inteligência emocional com esses clientes chatos. E eu particularmente, na minha experiência pessoal, intrínseca, eu já peguei muito cliente chato. Por quê? Às vezes você vai pegar um cliente, o cliente acabou de brigar com a mulher dele, o cliente acabou de perder um ente querido. E sabe uma coisa que eu aprendi na vida? Um dia eu aprendi uma coisa na vida muito importante, que foi com cachorro. Olha lá, a Bruna colocou cada uma. Eu aprendi uma coisa com cachorro, você acredita? Cara, eu tava andando de moto, e o cachorro, ele me deu uma mordida. Primeira vez que eu tomei uma mordida do cachorro. Ele me deu uma mordida bem no meio da canela. Minha canela não é muito grossa, né? A canela já é fina. O cachorro achou que era um tipo de carne. Mas brincadeira à parte, eu tomei uma mordida de um cachorro. Cara, eu fiquei bravo com aquele cachorro. Mas fiquei tão bravo com aquele cachorro. E eu ia querer chutar aquele cachorro, passar com a moto por cima dele, na época eu estava pilotando moto. Só que quando eu olhei, eu fui embora, né? Peguei a moto, fui embora. Só que quando eu olhei mais pra frente, eu vi que aquele cachorro tinha sido mordido por outro cachorro. Ou seja, qual que é o aprendizado que eu trago pra gente aqui? Que quando o cliente ele tá sendo chato com você, ele tá sendo mal educado com você, quando o cliente, alguma coisa, ele está sendo rude com você, esse cliente ele também foi mordido. Pode ter certeza disso. Tá? Ele não está tendo um dia bom, ele não está tendo um dia ruim. É muito complicado. E aí você pergunta assim, Felipe, tá, ok, entendi. O cliente não tem um dia bom, também não tem um dia bom. Mas não é por causa disso que a gente vai tratar as pessoas mal, ou as pessoas ser mal educado com as pessoas, concordo. Só que acontece, para você ter inteligência emocional para lidar com esse cliente, é só de uma maneira. Existe uma maneira, eu vou te dar 3, tá? Mas existe uma. Primeira, você quer dar um tapa na cara sem usar sua mão? Fala quem quer dar um tapa na cara do cliente sem usar a mão dele, com elegância. Mas Felipe, você está me ensinando inteligência emocional, mas está falando para dar tapa na cara do cliente? Que papo é esse? Quando o cliente ser mal educado com você, ser chato com você, você tem que aumentar o nível da sua educação. Você tem que aumentar o nível, tá bom? O nível do seu bom atendimento. Olha lá, o Rainer deu risada. Você tem que aumentar o nível. Então assim, eu já peguei cliente muito chato.
Tá? Inclusive, eu tive uma cliente hoje muito chata. Sabe o que eu fiz? Eu aumentei o nível da minha educação com ela. Ou seja, ela estava falando alto, ela estava gritando, ela estava esperneando. O que eu fiz? O reverso. Falei baixo, falei manso, falei para ela, eu te entendo, eu te compreendo. Quando você não bebe do mesmo veneno, você consegue inverter esse jogo. Eu já tive negociações que olha o que aconteceu. Deixa eu arrumar o nosso topete aqui para ficar legal, o cabelo tá grande. Tive negociações que eu cheguei na mesa um dia para negociar. Cara, a cliente, ela tava brava. É porque esse aqui o orçamento tá muito alto, porque eu encontrei o orçamento mais barato, que não sei o que lá. E ela tava meio chata mesmo na mesa. Eu cheguei na mesa de negociações, falei, olá, tudo bem? Como você tá? Ela, tudo bem, legal. Baixei meu tom de voz. Primeira técnica, se você tiver com a caneta, anota aí. Primeira técnica de inteligência emocional com cliente chato. Abaixa o tom de voz. Quando você abaixa o tom de voz, mostra que você está totalmente controlado emocionalmente. Quando você abaixa o tom de voz, isso mostra que você está na sua, você não está para briga, tá? Você está conseguindo entender, compreender aquela cliente. Então, primeiro passo, abaixa o seu tom de voz. Quando você abaixa o tom de voz, isso não vale só para venda, isso vale para qualquer tipo de relação pessoal ou interpessoal que você vai ter. A pessoa do outro lado tá chata, tá rude, mal educada com você, primeiro passo, abaixa o tom de voz. Isso já é uma parte, isso você está mostrando para cliente assim, ó, você tá brava, você tá rude, tá sem educação, você tá chata, entretanto, eu tô aqui na minha. Então isso é uma postura, isso é um posicionamento. Quando você faz isso, você mostra que você está totalmente controlado. Segundo passo que você tem que fazer para essa cliente, não fala nada, só fica ouvindo. Tá? Não queira falar nada, ficar debatendo, colocando seus pontos. Ah, eu tô com um cliente chato reclamando aqui, ou falou que não deu um bom atendimento, ou meu produto tá ruim. O cliente está esperneando. Ok, tá com um cliente chato lá, na sua loja, no seu consultório. Primeiro passo, tenta entender de fato o que está acontecendo. Então fala para o cliente, o que eu poderia te ajudar? Eu tô aqui para te ajudar. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Começa a perguntar, realmente ser genuíno com essa cliente, entender realmente qual é a real intenção, o real problema que está deixando aquele cliente chateado. Então você tem que ser realmente uma pessoa pacífica, não tem para onde correr. Feito isso, abaixando o seu tom de voz. Primeiro baixa o tom de voz. Não bebe do veneno dessa pessoa. Se você beber do veneno dessa pessoa, você também, o pau vai torar lá. Segundo passo, entender de fato realmente o que está acontecendo para aquela pessoa estar daquele jeito. Porque se ela tá chato, tá rude, tá estressado, alguma coisa está acontecendo. Você que está nessa live aqui, ó, fala pra mim, se sua esposa ou seu esposo, seu namorado, sua namorada, tá chato, tá rude, tá nervoso, alguma coisa está acontecendo. E se você ficar da mesma maneira, não vai dar certo. Então, um lado ou outro tem que ceder. Isso é inteligência emocional. Inteligência emocional é você entender que o outro lado não está bem. E tudo bem também. A gente não está bem todos os dias. Só que se você estiver bem, você tem que fazer o outro lado de alguma maneira ficar bem. Então, para clientes chatos, você vai ter que usar essas 3 técnicas que eu falei para você. Primeiro passo, abaixa o tom de voz. Segundo passo, tentar entender por que o cliente é desse jeito. Terceiro passo, mostrar para o cliente que você está ali para ajudar ele. Ó, estou aqui para a gente poder resolver da melhor forma possível. Estou aqui para a gente poder pegar na sua mão, para mim poder entender, para mim poder compreender. Às vezes, usando para vocês, às vezes, esse cliente, ele só quer ser ouvido. Eu já peguei tanto cliente e estava esperneando, e estava gritando. Eu peguei o telefone, liguei para esse cliente e falei assim, João, Maria, não vou usar o nome de cliente aqui.
Fala para mim, tá acontecendo? Tô aqui para te ajudar, fica tranquilo, a gente vai solucionar juntos. Tô aqui para pegar pela tua mão, pra gente ir do começo ao fim. Pronto. O cliente já... Então, Felipe, é que eu tô assim estressado, aconteceu isso, aconteceu aquilo, cara. Pronto, resolveu. Essa é uma parte do cliente chato, tá? Que tem razão. Agora a gente vai pegar a parte do cliente chato, que é o cliente chato mesmo, tá? Cliente que não tem razão, que tá esperneando, que tá gritando, e é chato de verdade. O que você tem que fazer com esse cliente? Cara, eu vou contar aqui um testemunho pessoal para vocês. Eu já peguei um cliente chato, esse cliente chato de verdade mesmo. Porque tem dois tipos de cliente chato. Existe o chato que aconteceu algum problema e ele está esperneando, a maneira de ele gritar, a maneira, é igual neném, né? Neném, para ele gritar para aquele leite, ele vai fazer o quê? Ele vai começar a chorar, espernear. Então, é uma maneira do neném se comunicar. O cliente ele tem uma maneira de se comunicar. Sendo chato, rude, mal educado. Esse é o tipo de cliente, que ele quer resolver o problema dele. Agora, existe cliente que quer realmente brigar. Cliente, ele é chato pra caramba mesmo. E eu peguei um cliente assim. E como que eu fiz para ter inteligência emocional com esse cliente? Chato, esperneando, gritando. Eu falei pro cliente assim, ó, o seguinte. Nós, como empresa, a gente não quer manter relação comercial com você. Porque a gente entendeu que a experiência para você não está sendo boa. E a gente não quer um cliente dessa maneira no banco de dados da nossa empresa. Cara, acabou. Pensa. O cliente mudou. Você percebe a força das palavras quando você fala o que acontece? Fale para o cliente. A gente não quer manter relação comercial com você porque a tua experiência não está sendo boa. Esse cliente, ele falou, não, desculpa, eu não quero ser chato. Olha para você ver que ele falou, não, desculpa, eu não quero ser chato, não foi isso que eu quis dizer. Pegou? Pegou aí? Então, saiba separar, tá? Existe dois tipos de comportamento para o cliente chato. A gente vai finalizar esse tópico aqui agora. A gente vai para o próximo tópico, para a gente ficar remoendo. Primeiro tópico, nesse segundo tópico, primeiro cliente chato por um estresse da empresa, do serviço, da prestação do serviço. Como que você deve agir com ele, né, com sua inteligência emocional? Primeiro, abaixa o tom de voz. Segundo, entender a dor desse cliente, o que está acontecendo com ele, porque ele está reclamando, porque ele está sendo chato, sem educação, porque ele está estressado, tá bom? Terceiro, mostrar para ele que você está ali para poder resolver. Essa é uma forma de você ter inteligência emocional. Você não pode ir para a briga com esse cliente. Tá? Se você começar a bater de frente com ele, vai dar ruim. Então não faça isso. Segundo cliente, chato. É aquele cliente que não tem razão. É aquele cliente que está esperneando, sem nenhum tipo de razão. Tá? Aí você tem que se posicionar. E se posicionar com elegância. Tá? E isso que a gente está tendo nessa live aqui, pessoal, isso não vale só para vendas, isso vale para também relações interpessoal. Às vezes você conheceu uma pessoa que está sendo chato com você, talvez no local de trabalho. Pode ser, por que não? Às vezes a gente colocou aqui o tema que é inteligência emocional nas vendas, mas inteligência emocional vale para todas as coisas. Claro que o nosso viés aqui é mais vendas, mas isso vale para todas as coisas. Às vezes você vai ter que cortar alguém mesmo da sua vida, não tem para onde correr. Se a pessoa está sendo chata com você, seja no local de trabalho, seja no contexto, talvez de amizade, qualquer tipo de contexto, é posicionamento. Tá? Me posicione com esse cliente. Falei para esse cliente, então, segundo tópico, né, no segundo ponto do cliente, chato, é um cliente que não tem razão, que ele quer, me posicionei com ele. Falei, olha, a gente não tem interesse de manter relação comercial com você porque você não está tendo uma boa experiência com a empresa. Entretanto, a gente está fazendo um encerramento do contrato. Cara, esse cliente mudou. Ele mudou por quê? Houve um posicionamento. Entender que cliente nem sempre vai ter razão. Tá? Então, assim, ele nem sempre vai ter razão. Às vezes a gente acha que o cliente sempre vai ter razão. Ele nem sempre vai ter razão. Então, quando você se posiciona de maneira firme com esse cliente, sem faltar com educação, sem faltar
vamos falar assim, com educação mesmo, né? Mas com muita elegância, falar para esse cliente de uma maneira correta, clara, para ele poder entender que também a experiência dele vale muito para a empresa. Você pode ter certeza aí que você está se mostrando um outro tipo de profissional para esse cliente. Não é um profissional que vai bater de frente, não é um profissional que vai ficar brigando, é um profissional que vai ficar discutindo com o cliente. Negativo, tá bom? Agora a gente vai para o terceiro tópico que eu coloquei aqui. O terceiro tópico é o seguinte: como a gente tem inteligência emocional numa maré ruim de vendas. Pessoal, quero que vocês comuniquem comigo aí. Tá dando para entender? Tá claro? Tá dando para compreender? Você comunica comigo aí, vê se tá tudo bom aí, o áudio tá bom, tá chegando legal para vocês. Vai se comunicando comigo, porque agora a gente vai entrar, agora vai se aprofundar. A gente só estava abrindo só a introdução, agora a gente vai começar a aprofundar aqui um pouco mais aqui sobre inteligência emocional. Isso aqui eu acho que é muito interessante, né? Que eu acho que entra um pouco mais o viés aqui do que a gente está falando mesmo. Como a gente conseguir ter inteligência emocional numa maré ruim de venda. Você já passou por uma maré ruim de venda já? Quem já passou? Ou você já passou por uma maré ruim, talvez aí de resultado na sua vida? Que a gente está falando de vendas, né? Mas a gente pode também colocar em vidas, porque é resultado, né? Vendas é resultado. Você já passou por uma maré ruim, talvez aí de faturamento na sua empresa? O Raio colocou sim. É bem explicado. Então, maravilha então. Vamos que vamos. Você já passou por uma maré ruim? Você já passou por um momento ruim na sua vida que você não teve muitos resultados? Você falou assim, nossa, eu preciso ter um pouco mais de resultado, seja qualquer tipo de área, mas mais um viés de resultado, vamos colocar aqui um resultado mais financeiro, talvez aí pelo trabalho que você trabalhou, você falou assim, nossa, não estou conseguindo ter performance aqui nessa empresa, não estou conseguindo me adaptar bem, não estou entregando resultado. Você já passou por isso? Você já passou? Isso é complicado, cara, passar por isso. Como que a gente está no viés aqui mais de venda, eu vou tocar mais um ponto de vendas, tá? Quando a gente pega, olha lá, como perder o medo de vencer como perder o medo de vender para um cliente. Já quando a gente vai colocar aqui já, Rainer, vou até anotar aqui, ó. Vou colocar logo a gente vai entrar nesse tópico aí, tá bom? Vamos lá. Quando a gente entra numa maré muito ruim de venda, a primeira coisa que a gente tem o sentimento, vamos falar assim, que acontece com a gente, é o sentimento de a gente querer desistir, a gente querer parar. Assim que vale como para venda, é assim que vale para todas as áreas da nossa vida. Se você pegar hoje, você vai conseguir perceber que às vezes você não está indo muito bem em uma área, mas você está indo bem nas outras áreas, né? Sim, a gente nunca vai conseguir ser 100% em todas as áreas. A gente nunca vai conseguir ser 100% em todas as áreas. Isso é um fato. Às vezes você está indo bem no trabalho, está indo bem no casamento, mas talvez você não está tão bem na saúde. Às vezes você tá bem na saúde, está bem no trabalho, mas talvez não está bem no matrimônio, no casamento, no namoro. Então existe sempre pontos que você não vai estar 100%. É muito difícil você estar 100%. Mas quando você está numa maré ruim, na parte da venda, a primeira coisa que entra dentro de você é que você não é bom para aquilo, que talvez você entra numa maré de comparação, porque você fica olhando outras pessoas tendo resultado e você não tem resultado, então você fica chateado por aquilo, você fala, poxa, outras pessoas estão tendo resultado, eu não estou tendo. Até que você consegue aguentar um tempo, você consegue aguentar 15 dias, 20 dias, aí um mês você não bate meta, você que é empresário e está aqui nessa live, um mês você não tem faturamento na empresa, aí você fala, não, próximo mês vai dar tudo certo, aí no outro mês você também não tem faturamento na empresa, aí você fala assim, não, um mês vai estar certo, você que é vendedor, você fala, não, esse mês aqui a gente já bateu a meta. Aí você não consegue bater a meta. Você está numa maré ruim, pensa, de vendas. E seja também para a vida pessoal, uma maré ruim. Como você consegue ter inteligência emocional para passar com isso? Aí essa fica a pergunta. Como você consegue ter inteligência emocional para poder superar esses momentos? E aí, eu vou trazer para você mais aqui minha parte pessoal,
né, uma experiência pessoal que eu tive, eu também já tive esses momentos. Momento, uma maré ruim de venda, e foi por 3 meses, eu me lembro como fosse 3 meses. O primeiro sentimento que eu tive foi um sentimento assim, eu desaprendi a fazer isso. Será que eu não sei mais fazer isso? Será que eu não sei mais vender? Será que eu não sei mais atender? O que está acontecendo? O que mudou? E aí o que acontece? Você começa a ficar, se sentir, vou dar os diagnósticos para você. Quais os sintomas que você sente? Você se sente inseguro, tá? Porque você não está conseguindo ter resultado. Segundo ponto, você se sente uma pessoa... você começa a duvidar da sua própria identidade, da sua própria profissionalidade, porque você não está conseguindo ter resultado, você começa a ficar com dúvida de você mesmo, da sua profissionalidade, do seu profissionalismo, vamos dizer assim. E terceiro ponto, você começa a querer mudar da empresa, mudar do ramo. E aí, como que você faz para você poder superar estes momentos? Se você tiver papel e caneta aí, anota aí. Vou te dar a receita. Como superar uma maré ruim de vendas, como ter inteligência emocional. Primeiro passo que você vai ter que ter. Você vai entender o seguinte. Grava o que eu estou te falando aqui agora. Grava o que eu estou te falando. Tá? Se você gravar isso, pode ter certeza, você vai começar a adotar uma das maiores habilidades que hoje que muitas pessoas precisam, que é a inteligência emocional. E mais um viés de venda. Primeiro passo, entenda. Você é como uma planta. Se você é como uma planta, né, o agricultor, quando ele tem a planta, a semente na mão, o que ele faz? Ele vai plantar. Depois ele vai regar. E aí passa um mês, passa 2 meses, aquela planta ela não vai eclodir, tá? Porque não é o tempo dela eclodir. Porque não é a estação, existe estação certa. Tá? Exemplo, se você for colher uva, quando não for a estação dela, você não vai conseguir colher. Você fala assim, nossa, mas essa terra aqui é uma terra ruim, ela não dá uva. Eu plantei aqui faz 3, 4 meses, não está dando. Não é porque não está dando, é porque não é ainda a estação certa. Quando você entende que você é como uma planta, você é como uma semente e você acabou de plantar a sua semente e você precisa de um tempo para poder amadurecer, assim como uma semente que ela é plantada, ela precisa de um tempo para amadurecer. Quando você entende, você consegue ressignificar essa maré de venda, essa maré ruim de venda. Você consegue ressignificar esses meses ruins de venda e você consegue entender que você está no processo do crescimento. Então foi assim que eu consegui vencer, foi assim que eu consegui colocar um drive na minha cabeça, tá? Emocionalmente, que eu estava num processo de crescimento. E eu não posso, e aí entra outra questão, que assim, você não pode também se comparar, ficar se comparando. Aquela outra pessoa tá tendo performance, eu não estou tendo. Aquela outra pessoa está tendo resultado, eu não estou tendo. Aquela outra pessoa tá prosperando, eu não estou tendo. Calma. Primeiro passo, calma. Vou dar três aqui, ó. Vamos falar assim, 3 receitas para você. Primeiro, respeita o seu processo. Tá? Às vezes, quando eu vou trazer algo pessoal aqui, que eu acho que é muito mais fácil, quando eu comecei a trabalhar com vendas, eu olhava para aquelas pessoas que estavam há muito tempo trabalhando com vendas, eu falava, nossa, o cara vende demais. Nossa, olha como que ele atende. Nossa, cara, eu estava 10 anos trabalhando com vendas. Eu estava 1 mês. Você acha que eu estava sendo injusto comigo mesmo? Você acha que eu estava sendo uma pessoa, vou falar assim, justa com meus próprios sentimentos? Justa com o meu próprio processo? Não. Eu estava me comparando com uma pessoa que estava há 10 anos na frente. Ou seja, quantos atendimentos que ela fez, quantos clientes que ela já fechou. Eu estava me comparando com essa pessoa. Então, o primeiro passo, não se compara com ninguém, tá bom? E aí, você vai entender que respeitar o seu processo para chegar onde você quer chegar. Aí você consegue ter inteligência emocional. Cada um tem um tempo para poder chegar onde quer chegar. Esse é o primeiro. O segundo passo, vamos lá. Vamos anotar aqui. O segundo passo.
O que você vai entender? Que você assim como uma semente, você está num processo de crescimento. Só que quando uma semente ela é colocada na terra, não é porque a terra é ruim. O agricultor ele é muito inteligente. Quando ele coloca uma semente na terra, as pessoas podem passar e falar assim, não vai dar resultado. Essa terra não é boa. Olha, essa terra é ruim. E não é assim na nossa vida? Vocês estão na live aqui, não é assim? Porque as pessoas quando olham para nós, elas vão ter resultado, o que elas falam? Ah, a pessoa não é muito boa. Ah, a pessoa aí é ruim. Ou seja, há um julgamento, tá? Da parte externa para a parte interna de nós. Porque as pessoas elas olham o nosso resultado, olham o nosso momento e julgam o nosso momento. Só que o agricultor, ele sabe exatamente o que ele plantou. E ele sabe exatamente o tempo que isso vai frutificar. Então você é o agricultor. Então você tem que entender, você está ali colocando a sua semente, que é o seu esforço, talvez o seu trabalho, nas vendas, no atendimento com o cliente. Você está colocando o seu esforço, acordando cedo para o trabalho. Você está colocando o seu esforço todos os dias dando um bom atendimento. Você está colocando o seu esforço, fazendo o seu melhor. E talvez isso não está acontecendo, fica tranquilo. Você está fazendo o quê? Você está plantando uma semente. E você como agricultor, você tem que entender o seguinte. Né? Vamos colocar aqui, você é o agricultor das vendas. Você tem que saber que na estação certa vai florescer. Na estação certa as coisas vão acontecer. Tá? Então, para passar uma maré de vendas, uma maré ruim de vendas, uma maré ruim de resultado na vida, a gente tem que entender isso. A gente tem que entender que há um tempo para as coisas acontecer e que você está no seu processo. Então, respeita o seu processo. Algumas pessoas vão correr 40 quilômetros, umas pessoas correm 30, outras correm 20, outras correm 10. Mas respeita o seu. O importante é você estar em movimento, você não pode parar, tá? Então aqui. E o último que a gente vai aqui entrar agora é como ter inteligência emocional no silêncio do cliente. Aí é a parte crucial, né? É a parte que toca profundo. Como ter inteligência emocional no silêncio do cliente. Felipe, me explica melhor. Tá, vamos lá. Como ter inteligência emocional quando você manda uma mensagem para o cliente e ele não te responde? Como ter inteligência emocional quando você manda uma proposta para o cliente e ele demora meses, ou dias, ou semanas para te responder e você começa a ficar se remoendo por dentro? Você começa a ficar com vários pensamentos negativos. Esse cliente não vai fechar, ele só quis um orçamento, ele só quis o meu valor. Como ter inteligência emocional para lidar com isso? Existem dois caminhos, tá? Existem duas vias para a gente poder ter inteligência emocional. Primeira via que a gente vai falar. O silêncio do cliente fala mais sobre ele do que sobre você. Tá? Recapitulando. Existem duas vias para poder lidar com o silêncio do cliente. A primeira, o silêncio do cliente fala mais sobre ele do que sobre você. Ou seja, o cliente, quando ele se cala, o silêncio também é uma resposta. Vocês concordam ou não? Coloca aqui para mim aqui, quem está na live aqui. Coloca para mim aqui. O silêncio ele também é uma resposta, sim ou não? O silêncio, galera, ele também é uma resposta. Só que ele é uma resposta codificada. E você precisa descodificar essa resposta do cliente. Olha lá, o Bruno colocou concordo. Tá vendo? Concordo. Olha lá, o Jaime sim. Tá vendo? Então, o silêncio, ele é uma resposta. Seja uma resposta. Vamos trazer para o lado pessoal aqui. Cara, o cara quer se relacionar com uma mulher. Ele pede para sair com a mulher. Então ele vai lá, encontra a mulher, seja por Instagram. Ele vai lá, encontra uma mulher, talvez em algum lugar. E ele fala assim, olha, manda uma mensagem para a mulher, olha, quer sair comigo tal dia? E aquela mulher não responde ele. Você acha que o silêncio não é uma resposta ou o silêncio é uma resposta? O silêncio é uma resposta dela.
dizendo o quê? Não quer. Concorda sim ou não? Quem é a Bruna que está na live? Que a Bruna é mulher. Fala para mim, Bruna, você concorda? Ó, seja bem-vindo, nosso irmão Gabriel. Você concorda ou não, Bruna? Você que está na live aí. O silêncio é uma resposta? Lá, concordo. Então entenda. Então, a gente vai precisar entender. Vamos pro viés aqui agora. Olha lá, tamo junto, ó, Gabriel. Um abraço, Gabriel. Boa noite para você. Seja bem-vindo à nossa live. Olha lá. Ó, o Raio colocou aqui, ó. Não está interessada. Olha lá, tá vendo? Ó, concordo. Olha lá, olha que interessante. Então, se a pessoa ela não respondeu, não está interessada. É uma resposta. Tá vendo? Olha lá, não está interessada. É uma resposta. Se ele não respondeu, automaticamente não despertou interesse nessa pessoa. Porque o silêncio também é uma resposta. Como que a gente faz, Felipe, para lidar como que a gente faz para ter inteligência emocional? Com o silêncio, seja de uma pessoa, mas claro que aqui a gente está no viés de venda, com um cliente. Você vai adotar duas técnicas que eu vou passar para você aqui, tá bom? E você vai colocar isso no seu atendimento. Primeiro passo, você vai adotar a regra dos 3, tá? Gente, vocês concordam comigo que nós, seres humanos, a gente é visual, então a gente tem que ver, ouvir, e aí a gente tem que falar? Então, você concorda comigo? Então a gente vê, a gente ouve e a gente fala. Natural. Na nossa vida, existem alguns perfis de cliente. Um cliente que é mais visual, ou seja, um cliente que olha, então ele compra com o olho. Né? Eu lembro muito disso, que antes de atuar na venda, na parte mais intrínseca da venda, eu tinha um comércio, uma padaria em si, e existia cliente que comprava com os olhos. A gente tinha um balcão assim, né, de atendimento, e o Harry está nessa live aqui, ele vai saber, o Gabriel também. Ele tinha um balcão aqui de atendimento, e aí a gente fazia sonhos, um sonho bonito, um sonho gostoso, e o cliente comprava com o olho. Ele comprava com o olho, é uma maneira de se comunicar, tá? Existia cliente que ele comprava com ouvido, ou seja, em ouvir. A gente falava, ó, acabou de sair do forno, tá quente, tá fresco. Tá? E tinha um cliente que ele não comprava nem olhando, nem ouvindo. Ele comprava no diálogo. Ou seja, a gente vendia, o cliente chegava lá, batia um papo, lá, tá aquele sonho, ele coloca no papel, levava embora. Comprava no quê? No relacionamento, no diálogo. Então quando você manda uma mensagem para o cliente, ele se calou, ponto. Quando você manda a mensagem para o cliente, o primeiro ponto que você fez com ele se calou, não respondeu. Você está diante de um cliente, o que ele é? Que ele não é. Primeiro passo, vamos devagar aqui para você entender. Mandei uma proposta, mandei uma mensagem para o cliente, ele não me responde. Entendeu? Estou me sentindo frustrado, meu sentimento ruim. Cara, é muito ruim mandar mensagem para a pessoa não responder, a gente fica chateado, a gente fica se sentindo um zero à esquerda, a gente fica com vários sentimentos dentro de nós. Não, calma aí. Primeiro, você mandou uma mensagem, ou seja, o cliente não te respondeu, provavelmente ele é visual. Segundo passo, a gente faz então o seguinte, manda uma imagem. Manda uma imagem. Se esse cliente ainda, esse é o primeiro viés que a gente vai entrar, logo a gente vai entrar no outro viés. Se esse cliente ele não te responde ainda, terceiro, manda um áudio. Tá? Então, no primeiro dia, manda a mensagem. Não te respondeu. Segundo, manda a foto, uma imagem. Tuf. Não te respondeu. Terceiro, áudio. Manda o áudio para ele ouvir sua voz. Não te respondeu. Sabe o que você vai fazer? Agora aqui é inteligência emocional, tá? Aqui inteligência emocional vale para venda como vale para vida. Você vai fazer um encerramento. Talvez para muitas pessoas isso é novo. Para muitas pessoas elas não usam isso. Talvez no seu trabalho, talvez na sua vida, talvez nas suas relações interpessoais. Mas você tem que fazer um encerramento. Por quê? Se ele não quer conversar com você, falar com você, você precisa encerrar essa relação ou esse atendimento.
Cara, para mim fazer isso era muito difícil, mas quando eu aprendi a fazer isso, eu tinha resposta de imediato. Eu ficava bem emocionalmente, porque eu falei assim, eu fiz de tudo, o cliente não quis responder, então, bola pro próximo. Olha lá, aprendi com você, funciona muito, olha lá. Acabou de colocar aqui, ó, a Bruna colocou aqui, ó. Vou até tirar um print aqui, ó, que eu vou postar depois no nosso story. Aprendi com você. Ou seja, o cliente não te respondeu, fala assim, cliente, tentei inúmeras vezes aí você coloca lá, por ligação, por mensagem, por áudio, te mandei a proposta, entretanto percebi que você não tem interesse. Estou encerrando o nosso atendimento e se houver interesse futuramente, estou à disposição. Cara, isso é um tapa na cara, você não tem noção. E aí você fala assim, Felipe, isso não é ser mal educado, não, isso é se posicionar. Isso é se posicionar para o cliente. O cliente, ele responde de imediato. Isso é fato. Não, desculpa, estava corrido, porque... Pronto. O que você usou aqui? Qual foi a tática emocional que você usou aqui para o cliente? Que o seu tempo é precioso. Já que ele não quer, já que ele não gostou, ou como o Rainer colocou aí, não tem interesse, ou seja, o seu tempo é precioso, você não precisa ficar mendigando a atenção do cliente, você não precisa ficar mendigando a venda do cliente, não. Você tem que valorizar o seu tempo, valorizar o seu atendimento e mostrar para esse cliente, ó, estou encerrando. Ou seja, quando você encerra um atendimento, você abre um novo ciclo para outros clientes. Assim como na sua vida. Na nossa vida, galera, Federal, na nossa vida, a gente precisa encerrar ciclos. Tá? A gente precisa encerrar ciclos. A gente não pode deixar portas abertas. Então, seja num relacionamento, seja numa amizade, seja no que for. Não fez mais sentido, não está interessado, não está respondendo, encerra. Tá? Você tem que encerrar. Você tem que cortar da sua vida. Arranca fora. Deixa que na sua vida, de fato, realmente... quem está querendo. É como se você pegar uma amizade. Você pega uma amizade, você manda uma mensagem para a pessoa, ela te responde. Você manda um áudio para a pessoa, ela te responde. Você liga, ela te atende. Ou seja, uma amizade, ali tem relacionamento. Agora, você pega um relacionamento, a pessoa te responde a cada um mês, a pessoa fala com você a cada 3 meses. Não há um relacionamento, há um desinteresse. E se não há interesse, você tem que cortar a pessoa da sua vida. Seja a pessoa... seja o cliente, seja o que for. Porque você tem que se blindar emocionalmente. Pegou aqui ou não? Em Federal. Se blindar emocionalmente. Quando você se blinda emocionalmente, você se valoriza. Há uma valorização de você. Então, quando você fala para esse cliente que está em silêncio, que você tentou as 3 técnicas que eu passei para você, mesmo assim, o cliente, ele continua sem resposta, encerra e se valoriza. Ó, assim como o seu tempo é precioso, o meu também é. Estou encerrando nosso atendimento. Se houver interesse futuramente, você me procura. Assim vale na venda, assim vale na vida pessoal, no relacionamento interpessoal, assim vale para tudo. Encerramento. Porque quando você encerra alguma coisa, você não está deixando... o que você está mostrando? Eu fiz o meu melhor. Então eu aprendi isso na vida. Antes de encerrar qualquer coisa na minha vida, eu faço de tudo. Quem me conhece sabe. Eu faço absolutamente de tudo. Por quê? Quando eu encerro, a minha mente está em paz. O meu emocional está tranquilo. Eu fiz de tudo. Não tem o que fazer. Então, você vai para uma negociação. Você fez uma coisa, fez outra coisa, fez isso, fez aquilo. Não aconteceu. Ou seja... o silêncio prevaleceu, o silêncio do não prevaleceu, o silêncio que o cliente está falando assim, não, também é um silêncio também dele em relação ao sim também, que você quer ouvir o sim, mas você não está ouvindo o sim, você está ouvindo o não, então um silêncio do sim também prevalecendo, ok, você veja tudo, bola para frente, encerra e vai para o outro. Então você se blinda emocionalmente, tá bom? Você encerra aquilo para você poder começar algo novo. Ó, grava o que eu vou te falar aqui. É impossível começar algo novo se não encerrar algo velho. Tá?
é impossível, não tem como. Então, tudo que acontece na sua vida tem um começo, um meio e o fim. E o fim precisa ser encerrado para você começar algo novo. Isso é uma blindagem emocional que você faz com você. Tá bom? Agora a gente vai para o final, já estamos passando aqui quase de 1 hora de live já. Quero agradecer vocês aí que permaneceu comigo, isso é 1 hora de live, né? Que vocês que colocou o seu tempo tão precioso aqui, talvez teve um dia cansativo de trabalho, chegou em casa, talvez está fazendo seus afazeres aí, né? E está aqui na live comigo. Quero agradecer vocês profundamente. Eu posso ter certeza, eu tenho certeza absoluta que Deus coloca as pessoas certas nos nossos caminhos para poder nos impulsionar, para poder nos fortalecer, para poder nos abençoar e para poder mostrar de fato realmente que existem pessoas que acreditam na gente. Então eu sou muito grato a vocês. A gente está indo para a parte final aqui agora da nossa live aqui, que é como ter inteligência emocional, né, nas vendas. Aqui a gente finaliza a parte disso e eu quero trazer só resumir para você, colocar todo o contexto aqui para vocês. Então, o primeiro passo que a gente falou aqui foi sobre inteligência emocional, que é o primeiro tópico que a gente colocou aqui, foi sobre, deixa eu só recapitular, que a gente também se permitir errar, tá? Então, a gente vai recapitular, se permitir errar, se permitir a melhorar a cada atendimento que você tiver, se permitir de fato realmente a se aperfeiçoar, se permitir que você é um ser humano e você é passivo a erros. O segundo tópico que a gente colocou aqui também foi sobre a gente buscar, né, a cada momento essa melhoria dentro de nós, olhar para situações internas, externas que acontecem e conseguir de fato realmente entender que a gente é uma semente e a gente foi plantado e há uma estação, há um tempo certo para isso acontecer na nossa vida. E quando a gente entende isso, a gente não fica se comparando com ninguém, tá? Então tirar o lado da comparação, cada um está correndo uma corrida, então você tem que olhar para a corrida, não tem que ficar olhando para a corrida do vizinho, nem para a corrida do próximo, você tem que olhar para a sua corrida. Tá? Olhar para a sua corrida, saber que você foi plantado e na estação certa, no momento certo, você vai frutificar, seja na sua empresa, seja onde você trabalha, seja nas vendas, seja até na sua vida, você vai ter resultado. Mas você tem que ter inteligência emocional e saber que há um tempo. Tá? E se há um tempo, talvez o tempo daquela outra pessoa já chegou. Talvez o seu tempo ainda não chegou, mas se você, que é um agricultor, está plantando esforço, dedicação, suor, dando um bom atendimento, seja para o cliente da sua empresa, seja para os seus clientes, você pode ter certeza que o resultado ele é certeiro, porque quem sabe o que planta não tem medo da colheita. Então, se você sabe o que está plantando, você vai colher, tá bom? Então, quando você entende que cada um tem o seu tempo, e você sabe o que está plantando, você não vai ficar sofrendo emocionalmente. Tá bom, Federal? E aí, o outro tópico que a gente abordou aqui também foi sobre o silêncio do cliente. Como tem inteligência emocional quando o cliente ele está em silêncio. Isso é muito importante. Né? E a gente colocou aqui, né, que o silêncio ele é uma resposta. Né? O Heine colocou aqui, ó, uma resposta de falta de interesse, né? A Bruna disse também que concorda, que realmente é uma falta de interesse. E a gente colocou aqui que também que o cliente, quando ele está em silêncio, às vezes nós por dentro a gente fica falando, o que eu fiz de errado? Por que o cliente quer me responder? Será que eu dei mau atendimento para ele? E isso também que vale na nossa vida, tá? Na nossa vida interpessoal. Quando você manda uma mensagem para alguém, quando você quer conversar com alguém, quando você está se relacionando com uma pessoa, ela não responde você. É falta de interesse. Só que também a gente tem dois viés. O primeiro viés, que é o viés, a gente vai entender que o cliente ele é visual, ele é auditivo e ele também, um cliente de relacionamento, você tem que usar as três técnicas que eu falei para você. A primeira, você tem que usar a técnica do visual, né, mandar uma imagem para o cliente. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, mandar uma mensagem. Terceiro ponto, mandar um áudio para esse cliente. E
O último ponto, você tem que fazer o quê? O encerramento, tá? Muitas pessoas entrando aí, boa noite a todos, estão entrando. Nossa live da inteligência emocional nas vendas. Parabéns para todo mundo que está nos acompanhando até esse exato momento. Então a gente está recapitulando aqui o que foi falado na live. Então, entender que se o cliente ele não tá te respondendo, você precisa fazer o quê? Um encerramento. Com elegância, com educação, mas fazer esse encerramento, para encerrar os ciclos. Tá? E outro ponto que a gente também colocou aqui é também como ter inteligência emocional quando você pega um cliente chato. Né? Existem dois tipos de clientes chatos. Existe um cliente chato que ele está pleiteando alguma coisa que a empresa deixou de realmente ali de cumprir com seus compromissos. Você também tem aquele cliente chato, que é aquele cliente realmente que não tem nenhum tipo de direito, nenhum tipo de insatisfação da empresa, mas está reclamando, e é muito chato. E como você tem inteligência emocional para lidar com esses dois tipos de perfis de cliente. O que a gente falou? Quando você pega um cliente chato, que ele está de fato realmente reclamando pela falta de satisfação ali que ele está tendo com a empresa, quando você pega um cliente chato que está realmente reclamando, né, com algum tipo de serviço ou produto que a empresa deixou de entregar para ele, a gente vai entender que esse cliente é como um cachorro, vamos dizer assim, né, gente? Não, um cliente não é um cachorro, mas assim, quando um cachorro é mordido, ele vai querer morder outra pessoa. Ou seja, alguma coisa está acontecendo com essa pessoa. Então entenda, primeiro passo, o cliente está reclamando, está falando alto, primeiro passo que eu falei, abaixa o seu tom de voz. Fala mais tranquilo, fala mais devagar, fala mais de boa com esse cliente, porque isso mostra inteligência emocional. E para você ter inteligência emocional, seja nas vendas, na relação que você tem, nas amizades que você tem que ter realmente uma tranquilidade para falar com a pessoa. Porque senão, meu amigo, você jogar gasolina no meio do fogo. Vai pegar muito fogo. Então imagine que esse cliente, ele já está pegando fogo. E se você vir jogar gasolina, isso vai explodir. Então o primeiro passo, para ter inteligência emocional com um cliente chato, que tá certo, né? Tá pleiteando coisas que a empresa deixou de fazer. Abaixa o tom de voz. Fala mais calmo, mais tranquilo com esse cliente. Segundo ponto, mostre para esse cliente que você está ali para resolver, está ali para ajudar, está ali para poder pegar pela mão dele. Terceiro ponto, mostre para esse cliente que está ali para resolver. Tá? Esse é o primeiro cliente chato. Como que a gente vai ter inteligência emocional com um cliente chato? Que ele não tem razão, que ele está gritando, está se esperneando. Segundo passo é posicionamento. Quem não se posiciona não transmite, não consegue blindar emocionalmente, não gera autoridade. Tá? Eu, particularmente, falando aqui, a gente está se recapitulando, como eu falei para vocês, já peguei cliente chato e tive que me posicionar. Felipe, como que você se posicionou com um cliente chato? Simples. Deixa eu arrumar meu topete aqui, deixar o topete bem legal aqui. Liguei para esse cliente e falei assim para ele assim, ó, é o seguinte, nós como empresa não temos interesse de manter relação comercial com você porque você está totalmente insatisfeito com a nossa empresa. Quando você pega um cliente chato e ele está ali pleiteando coisas que não foi acordado, pleiteando coisas que de fato realmente não faz sentido, vocês têm que encerrar com esse cliente. Mostrar para ele assim, ó, a gente também não temos interesse de manter essa relação com você comercial. Ponto. Você fez o quê? Você se posicionou, você mostrou para esse cliente que você não quer ter mais problema com ele, seja contratual, com produto, serviço, e você se blindou emocionalmente. Porque eu vou dizer uma coisa para você, se o cliente ele começa a ser chato no começo, ele vai ser chato do começo ao fim. Tá bom? Então, pessoal, a gente falou sobre inteligência emocional nas vendas, também ali flutuamos, também andamos pelo um pouco de inteligência emocional na vida, porque inteligência emocional você usa para tudo, né? Quero aqui agradecer a todos vocês que entraram, que participaram, essa foi a nossa primeira live, né, aqui no nosso canal, vai ter bastante live. Na próxima live a gente vai falar sobre os perfis comportamental de cada cliente. Então existe o cliente que ele é dominante, influente, planejador,
analítico. A gente vai entender todos os perfis comportamental para você conseguir ler o cliente em 5 segundos. Nas minhas negociações, nos meus atendimentos, quando o cliente senta na minha frente, eu consigo ler ele em 5 segundos. O comportamento, o tom de voz, a postura, a maneira que ele fala, o gesto dele, eu consigo ler esse cliente e eu crio rapport com ele. O que significa? Eu me passo, vamos dizer assim, como também a mesma personalidade desse cliente para que ele sinta-se confortável e ele passa a realmente ter um espelhamento comigo, tá bom? Então, agradeço a todos vocês que estão nessa live. Usa essa inteligência emocional com seus clientes. Se ficou algum ponto aqui, usa com o seu cliente, que pode ter certeza que você vai ter muito mais um emocional mais forte, mais blindado para você poder lidar com todos os seus clientes, seja com cliente na vida pessoal, na sua empresa, tá bom? Na parte comercial da sua empresa. Federal, uma boa noite para vocês, bom descanso, boa aí, finalzinho de segunda-feira, para terça-feira para vocês, tá bom? E um abraço, Federal.